Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações deste podcast, eu gostaria de agradecer ao queridíssimo Romanini, que faz a arte das thumbs deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é uma pessoa que já participou do nosso podcast e você já conhece. Mas, para relembrar, porque afinal de contas relembrar é viver, o nosso convidado da semana é aquele colunista no Senso em Comum, no Diário do Observador. Ele também faz podcasts para o Oliver Talk e para o Guten Morgen, é professor de filosofia e, claro, é o analista político de assuntos internacionais mais querido do Brasil. O nosso convidado desta semana é o meu amigo Andreassi Barreto. Então é isso, Steph. Estamos aí para mais um podcast. Vamos aprofundar um pouquinho a reflexão sobre as instituições da União Europeia e sobre o Brexit, que é a grande questão do momento, que ninguém está entendendo. Provavelmente nem os britânicos estão entendendo isso daí. Então a gente vai fazer um esforço aí de tentar esclarecer algumas coisas sobre o Brexit. É isso aí, André. E além disso, hoje temos ele, o mais aclamado treteiro do Twitter, o acusado de receber dinheiro público do gabinete do ódio, aquele que não podemos citar o nome, o nosso Voldemort da direita. Ele é coordenador nacional do Movimento Conservador e integra o time de feras deste podcast. O xaré do Andreassi é o André Petros. Fala, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do podcast, tia do WhatsApp, galera, minha galera apaixonada do Vaporwave. Queria mandar um grande abraço a todos vocês. É um grande prazer poder estar aqui na presença da Tef, excelentíssima podcasteira aí do Movimento Conservador e também colunista do Movimento Brasil Conservador, entre tantos outros. Um forte abraço também aí, agradecer a sua presença, Andreassi Barreto, excelente professor aí, aprendemos muito com ele já faz um tempo que ele vem fazendo palestras para nós lá no nossa sede no Movimento Conservador. E se você quiser fazer parte do Movimento Conservador, já vou deixar aqui fazer já o jabá, né? É só você acessar www.movimentoconservador.com. Ali você vai fazer a sua ficha de pré-filiação. E aí você vai escolher ali o plano que você quer fazer parte. Ali tem nosso estatuto também, nosso regimento. E é isso aí. Um grande prazer estar de novo aí com vocês. Vamos tocar esse barco aí e falar sobre o Brexit dessa vez. Pois é, isso mesmo. E eu, Tef Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece. Sou nerd de plantão aí nas horas vagas e, claro, a host deste maravilhoso, incrível e sensacional podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir todos os participantes deste podcast conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Além disso, claro, a página do Movimento Conservador que o André comentou com vocês. Então vamos seguir adiante, sem mais delongas. Vamos iniciar o podcast e, como os meninos já falaram, o assunto
principal deste podcast é Brexit. O que é o Brexit? Lembra que na outra semana, umas semanas atrás, aí a gente comentou um pouquinho sobre a União Europeia, como é que faz para fazer parte dela, quem é que tá lá, né? Como é que são esses acordos, etc, etc, etc. E daí a gente deu aquela palhinha, né? Aquela pitadinha de Brexit, e hoje a gente vai falar mais sobre isso. O Brexit é, para quem não sabe, uma expressão inglesa que significa a saída britânica daquele pacotão da União Europeia, né? Então, será que o Brexit vai sair a francesa? Isso e muito mais a gente vai descobrir hoje com o nosso professor Andreassi Barreto. Então vamos lá, André, para abrir este podcast, acho que a gente não precisa mais falar, né, que você é o Julius da direita, que tem um monte de emprego, a sua trajetória, a gente já comentou tudo isso, né, o André, ele é o nosso podcasteiro aí, o nosso colunista, nosso grande professor, então, sem mais delongas, vamos ao assunto direto. E aí, André, qual que é o histórico do Brexit? Como a gente chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente da história. Então, vamos lá. Só alguns destaques aí também, né? Enfatizo aí a importância, sou entusiasta do movimento conservador, então filiem-se. Algumas palestras que eu dei na sede do movimento estão no YouTube, vocês podem acompanhar também. E eu queria também falar uma coisa importante, logisticamente, entre aspas, quem não ouviu, eventualmente, o podcast da semana passada, né, que foi mais genérico, assim, a gente falou um pouco mais sobre a União Europeia e tal, um pouco como é que o globalismo se relaciona com isso, etc. Nada impede que você ouça este agora, sem ter ouvido o outro, mas se você não tem tanto conhecimento assim sobre o que é a União Europeia, como ela funciona, acho que seria válido ouvir aquele também e depois voltar a este, ou ouvir este e depois ouvir aquele, caso ainda não tenha ouvido. Então, o Brexit, como é que é essa coisa, né, a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia, que tá todo mundo falando, acho que todo dia eu tenho, às vezes ainda por dever, né, não para me informar, mas eu dou uma olhadinha nos jornais, né, jornais de emissoras de TV. Aos finais de semana eu dou uma olhada nos jornais escritos e tal, mais por ofício do que por, obviamente, objetivo de me informar. E sempre estão falando alguma coisinha, alguma notinha muito ruim, né, conforme foi comentado no podcast anterior, mas sempre está se noticiando alguma coisa, né? As tentativas, os votos no parlamento, etc, etc. E ninguém está entendendo nada, né? Porque cada dia tem uma coisa nova, vai sair, não vai sair, vai ter mais prazo, não vai ter prazo, vai sair com acordo, sem acordo, o que é este acordo, né? E quando que começa? Então, assim, para chegar nesse ponto, para chegar nessa confusão que está agora, percorreu-se um certo caminho. Se a gente for pensar na história do euroceticismo, que é uma coisa que foi falada no podcast anterior, que é o quê? São aquelas pessoas que num determinado momento começaram a duvidar, né? O cético é o cara que duvida, começaram a duvidar principalmente do projeto político europeu, da União Europeia. Então, se a gente for remontar a isso, a coisa vai bem longe no passado, né? Então, o United Kingdom Independence Party, o UKIP, o antigo partido do Nigel Farage, como eu disse, provavelmente o eurocético mais famoso da Europa, ele tem o seu ano de fundação em 1991, né? Então, ou seja, tem quase 40 anos, 38 anos mais ou menos. Hoje é com a saída do Farage do partido, o partido encolheu bastante, mas quando esse partido é fundado, ele é fundado como um projeto de questionamento da União Europeia, né? Então a independência, o Partido da Independência do Reino Unido, independência do quê? Independência da União Europeia, porque já estava se considerando que a União Europeia era uma instituição política que estava se avolumando, se tornando extremamente burocrática, impondo leis aos seus membros, e isso não era tão interessante de fazer parte quanto alguns podem acreditar ou quanto poderia parecer. Só uma correçãozinha, André, você falou que ele é de 91? Aham. Então ele tem 28, porque eu sou de 90 e você não me chame Nossa,
Você não me chame de aveia erótica, hein, André? Porque se eu sou de 90 também. Então, se o Brexit tem quase 40, você acabou comigo. Viajei na maionese. Acabou comigo. Não, os então, caras de humanas, né? Já viu, né? Ouvinte, a gente vai parar agora porque eu tô em depressão, desculpa. Tudo jovem, meu Deus do céu, tudo jovem. Eu sou de 88, eu tô me sentindo aqui um ancião. Ei, graças a Deus, a gente tem alguém mais velho. Tio, professor, só me tira uma dúvida aqui, professor. Eu tive algumas leituras a respeito disso, pouquíssimas, logicamente, porque acho que são muitas coisas que eu preciso fazer durante o meu dia. Queria poder me dedicar mais a entender sobre essas questões do Brexit. Mas aquele acordo que teve da Comunidade Econômica Europeia, né, acho que até antes do surgimento desse partido do Nigel Farage, nessas leituras eu vi que em 1974 ou 73 já existia uma intenção, né, de uma parte aí do parlamento de querer sair daquele acordo parece que esse acordo foi até o que precedeu o acordo da União Europeia. Você chegou Você confirma isso daí ou não? Sim, isso existiu, porque como eu disse, existem vários tipos de participação na União Europeia. O Reino Unido é um caso à parte já em si próprio, porque ele é membro da União Europeia, tem acesso ao mercado comum, faz parte da União Aduaneira, mas não adota a moeda, né, o euro, por exemplo. E isso foi uma coisa que foi decidida nessa época, mais ou menos, na década de 70, não sei te precisar o ano, mas foi nessa década. Então, olha, somos membros da Comunidade Europeia, e nessa época ainda era a Comunidade Europeia, né, não era a União Europeia, e os ventos que sopravam eram ventos muito mais econômicos do que políticos, né? Isso foi ao longo do tempo, né, foi um processo de deterioração que levou a União Europeia a se identificar aí mais com um projeto político do que econômico. E houve uma consulta popular a isso também, e aí, vamos adotar o euro, não vamos e tal. E na época aconteceu uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora, que é o terrorismo, né? É o que eles chamam lá de Projeto Medo, né? Project Fear, que é o seguinte: não, se a gente não adotar o euro, a gente vai ficar para trás, a gente vai sofrer uma queda no PIB, um atraso econômico, a gente precisa... Ou seja, querendo dizer já, né, que precisava abraçar o projeto todo, né? Precisava abraçar o pacote completo, senão o negócio não ia funcionar, né? Mas aí acabou acontecendo. A Margaret Thatcher já era... acho que chamá-la de eurocética é um exagero, mas na época dela, durante o governo dela, ela era alguém também já que duvidava um pouco do projeto da União Europeia como um todo, em certo sentido até antevendo que o negócio ia tomar rumos políticos menos do que econômicos, que é um dos grandes problemas aí envoltos nessa questão da União Europeia. Mas é interessante fazer menção a esse momento histórico. Por quê? Porque são situações semelhantes, né? Olha, agora, sendo que agora é o quê? Se nós sairmos da União Europeia, a economia do Reino Unido vai desandar, vai perder bilhões, a gente vai virar um paraíso fiscal, porque todos os lucros do país não vão vir mais das transações econômicas, mas só do rentismo, né? Etc, etc. Então, o mesmo tipo de terrorismo que se fez na época, por uma questão menor, é claro, né, que era adotar o euro como moeda, está sendo feito agora com relação à saída, né, ao Reino Unido sair da União Europeia. Entendi. Então, a gente chegou aí, foi uma caminhada longa, né, para chegar até essa ideia da saída aí do Brexit, né, ali da União Europeia. Não, só complementando nesse sentido, então, aí o negócio começa lá, então, portanto, há quase 30 anos atrás aí, né, não 40, lá surge esse partido já com um ideal eurocético. Por toda a Europa, depois, ao longo do tempo, foram sendo fundados partidos eurocéticos. Isso foi se avolumando também, né, junto com a burocracia imposta pela União Europeia, o sentimento de alguns políticos, de alguns estudiosos, de alguns intelectuais, de duvidar desse projeto e tentar aí colocar em xeque tudo isso e propor aí a saída, ou mudanças, ou a saída, né?
Até que, né, e aí tem todo esse intervalo de tempo, até que em 2015 nós temos eleições no Reino Unido, David Cameron, candidato pelo Partido Conservador, e uma das promessas de campanha dele, já devido a um longo processo de pressão por parte do Nigel Farage, que aí já tinha crescido muito, do UKIP, que era um partido grande, que já estava fazendo bons resultados nas eleições para o Parlamento Europeu, que estava ameaçando crescer como um partido dentro do próprio Reino Unido. O David Cameron, em 2015, ele faz uma promessa: olha, se eu for eleito, eu vou convocar um referendo para saber se as pessoas querem ou não que o Reino Unido continue na União Europeia. As más línguas, isso é uma teoria que é difícil em si mesmo de ser confirmada, mas as más línguas disseram o quê? Que o David Cameron não acreditava que ele ia vencer essa eleição, ou pelo menos que ele não ia vencer com maioria, né, porque ele estava vindo aí para um segundo mandato, e no primeiro mandato era um governo de coalizão, ele estava em coalizão, o Partido Conservador com os liberal-democratas. Então ele não era um partido, ele não estava majoritariamente no poder. Aí beleza, 2015 eleições, promessa de campanha chamar um referendo sobre a União Europeia, e ele ganha essas eleições em 2015 e faz maioria conservadora por si só, sem precisar de coalizão com nenhum outro partido, né? Isso em grande parte também porque antes do Cameron havia um governo trabalhista, né? O governo trabalhista deixou uma carta no seu último dia de governo dizendo: ó, nós passamos aqui a bola para o próximo governante e estamos avisando aqui que não tem um centavo em caixa, tá? Não tem R$1, a gente tá uma libra a gente está deixando para o próximo, vocês vão ter que se virar. Olha só que parecido, né? A história se repete em todo lugar, né? Uhum. E então o David Cameron aí ele vai implementar austeridade fiscal, vai recuperar a economia, o negócio vai crescer, então ele acaba conseguindo eleger algum custo aí, né, mas acaba conseguindo eleger o Partido Conservador como partido majoritário. E aí ele se vê então obrigado a cumprir a sua promessa, que é em 2016 chamar um referendo para a União Europeia, para a permanência na União Europeia. E, como alguns devem saber, a opção pela saída venceu com 52% dos votos, e a opção permanecer perdeu com 48%. Aí as narrativas todas começaram já em cima disso. Falando, olha, uma margem tão pequena, né? O que é 52%? É muito pouco. Nós deveríamos fazer um segundo referendo para confirmar o primeiro, né? Aí, vejam, isso também é uma coisa parecida, né? Quando a esquerda não ganha as suas coisas nos processos democráticos normais, eles querem repetir, desfazer, questionar, né? Fake news. Já teve nesse momento o negócio das fake news, não, porque foi com fake news no Facebook, dizendo que ia ter não sei o que não vai ter mais, e etc. Enfim, todo esse discurso que a gente está tão habituado agora, já existiu nessas eleições, nesse referendo para o Brexit, né? Uhum. E aí o que acontece? Sair é um processo. É um processo que, por exemplo, existem diversas formas de sair, né? Então pode sair com acordo ou sair sem acordo. Se sai sem acordo, isso significa que como é que vão se dar as transações econômicas entre o Reino Unido e os demais países do mundo e da União Europeia? De um determinado jeito ou de outro? Ok, mas por que não a gente faz um acordo, então, de saída que preveja os termos em que a gente vai se relacionar com os nossos amigos aqui, países europeus? Ok, vamos fazer. Isso é o famoso acordo, né? Que a gente consegue ainda vislumbrar alguma coisa a partir do noticiário comum. Então, o acordo é, a gente teria um valor X de transações que a gente ia fazer nos próximos anos. Então, o Reino Unido tem que pagar uma espécie de pedágio para sair, para cobrir essas relações que não vão ser cumpridas porque vai estar fora da União Europeia. Um acordo de saída é aquilo que vai prever esse tipo de outro problema. Irlanda do Norte. Irlanda é um país independente. O Norte faz parte do Reino Unido. Se o Reino Unido vai sair da União Europeia e a Irlanda vai ficar, como é que fica a fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda? Essa é uma das questões mais polêmicas sobre um acordo do Reino Unido sair da União Europeia. Porque, veja, se eu vou para Dublin, eu sou um cidadão europeu, eu posso transitar livremente em todos os membros da União Europeia. E aí eu estou em Dublin.
e eu quero ir para Belfast, na Irlanda do Norte. Qual será o procedimento? Eu vou separado, vai ter uma fronteira, que tipo de fronteira será essa? Como que isso vai acontecer? E isso se aplica tanto a pessoas quanto a bens, né? Então, bens que transitarem da Irlanda para a Irlanda do Norte, ou seja, de um membro da União Europeia para um futuro não membro da União Europeia, como que tudo isso vai funcionar? Então, tudo isso são termos que têm que ser postos nesse acordo. É um acordo que a União Europeia precisa concordar e o parlamento inglês, o parlamento britânico precisa ratificar. E aí que está o grande problema. Porque o que acontece? No Reino Unido, a gente tem 12 unidades eleitorais. Dessas 12 unidades eleitorais, 9 delas, o sair ganhou, né? Em 9 das 12 unidades eleitorais do Reino Unido, as pessoas votaram para sair e não para ficar. Só que os parlamentares, por razões diversas, entre elas os interesses próprios deles, eles não querem, né? A maioria do parlamento hoje não quer sair da União Europeia. Porque a maioria dos parlamentares, óbvio, colhe frutos e benefícios de estar presentes na União Europeia. E aí, aí a gente tem... Por que um acordo não sai, então? Né? Por que não sai com acordo ou sem acordo? Porque o parlamento está emperrando, desde então, a saída. Né? Então, uma vez que o referendo saiu o resultado, o parlamento convocou o chamado artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é uma legislação nova, uma legislação recente, que versa sobre o quê? Versa sobre a saída de membros da União Europeia. É uma lei recente por quê? Porque até então ninguém cogitava essa possibilidade, né? As pessoas, os países querem entrar e não sair da União Europeia. Mas como os ventos, como eu disse, né? Ao longo do tempo, os ventos para a favorabilidade de uma saída foram aumentando, foram ficando mais fortes. Precisou-se criar uma legislação, e esse artigo 50 desse Tratado de Lisboa diz que, uma vez que ele seja invocado, o país tem 2 anos para sair da União Europeia. Quando que ele foi invocado? Dia 29 de março de 2017. Lembrando que o Brexit, o referendo acabou em julho de 2016. Então, alguns meses depois, o David Cameron saiu, né? Porque ele fez campanha para ficar, e como o ficar perdeu, ele saiu do cargo de primeiro-ministro assim que o referendo teve seu resultado confirmado. A Theresa May assumiu e o parlamento acionou o artigo 50 aproximadamente em março de 2017. Isso dá o quê? 29 de março de 2019, este ano, era o prazo final para o Reino Unido sair da União Europeia, de acordo com a lei vigente, Tratado de Lisboa. Só que não houve acordo. E aí o que aconteceu? Foi necessário pedir uma extensão do prazo, que é 31 de outubro. E aí isso a gente vai tratar ainda ao longo do podcast, mas nós estamos à beira de chegar 31 de outubro, Dia das Bruxas, e o Reino Unido mais uma vez não ter saído. O parlamento aprovou uma legislação bloqueando a possibilidade de sair sem acordo. Então, teoricamente, sair sem acordo não é uma opção que esteja na mesa hoje. Porque o parlamento que não quer sair, nem com acordo nem sem, vetou a possibilidade de sair sem acordo. Então, o que sobra? Bom, o prazo precisa ser estendido. Né? E aí, então, mas basicamente tudo isso foi o quê? Um histórico aí dessa coisa toda. E muito do que a gente viu na nossa experiência política recente, como eu disse também no podcast anterior, a gente já teve uma palhinha do Brexit, né? Sim, então, sim. Projeto apocalíptico, acusação de que é tudo fake news, é tudo o povão, as tia do Zap. A versão tia do Zap teve lá também, porque quando o resultado foi divulgado, olha só, os velhos votaram para sair, mas quem vai se ferrar são os jovens. Então, sabe o que tinha que fazer? Proibir voto de velho. Chegaram a falar isso lá. Nossa! Chegaram a falar, que é um pouco o quê? A nossa versão tia do Zap, e é isso aí. Ah, esse povão ignorante aí que não sabe votar, não vota aqui como as elites cosmopolitas votam. Esses caras tinham que... Eles queriam propor o quê? Que baixasse a lei, baixasse a faixa etária de voto e criasse uma faixa máxima, né? Então, olha, como você vai morrer daqui... Basicamente, eles estavam querendo dizer o seguinte: ó, essa velharada aí, daqui a pouco vai morrer, não vai nem sofrer as consequências disso. Deixa só os jovens votar
e os velhos não. Olha só que absurdo, né? Olha só que absurdo. Mas assim, ou seja, o cenário, né, o pano de fundo político que envolveu a campanha e o pós-campanha do Brexit não está muito distante de tudo aquilo que a gente experimentou aí em tempos recentes, não. Sim. E o André, deixa eu te perguntar. Você falou sobre os acordos, né? Que tem que fazer alguns tratados, etc. Porque, né, tem alguns prejuízos. De alguma forma, existem sim prejuízos para sair, prejuízos comerciais, prejuízos econômicos, né? Eu acredito que tanto pro pessoal do Brexit quanto pro pessoal que está fora ali, o resto, né, o que sobra ali da União Europeia, os outros países. Acho que existem alguns prejuízos, alguns acordos, né. Claro que talvez a motivação para sair seja maior, né, os motivos políticos e essa encheção de saco que a gente até comentou no outro podcast, de perder um pouco da soberania, né, das decisões do próprio país, né, então, eu não posso fazer isso porque a União Europeia votou dessa forma. Então vamos lá seguir a cartilhazinha da União Europeia. Mas enfim, falando dos acordos, como é que seria, quais seriam de fato esses procedimentos, né? Qual seria, de repente, o acordo ideal? Algum acordo, esse acordo aqui se fizerem desta forma, alguma coisa que você tenha acompanhado aí nos jornais? Eu sei que você é super fã do Guga Chakra, né, André? Comenta aí pra gente. O Guga Chakra é meu alter ego, praticamente. Que mancada, velho. A diferença é que o André arruma o cabelo, né? Eu tenho. Porque o meu mestrado em Colômbia. Então comenta um pouquinho aí desses acordos. Como é que seria o procedimento legal para essa saída do Brexit? Como é que seria um melhor acordo? Alguns acordos que de repente foram ventilados aí que não são tão bacanas ali para as decisões. Comenta pra gente. Então, você colocou algumas coisas importantes. Primeiro, sair com acordo é o ideal, né? Ou seja, porque é mais ou menos o seguinte, para pegar uma metáfora bolsonariana, é como um casamento, né? Você, que tipo de casamento, que tipo de divórcio é melhor? Um divórcio com litígio ou sem litígio? Um divórcio sem litígio, em que as duas partes entram num acordo razoável para os dois lados, é preferível em relação a uma separação com litígio. Então é mais ou menos a mesma coisa. André, sabe que tem até uma piada sobre isso? Não sei se você já ouviu falar. O momento lazer aqui é o seguinte: a menina virou para uma outra amiga dela e falou assim: então, eu enterrei de uma vez por todas o meu ex, né? Daí a amiga, nossa, que bom, eu chamo isso de maturidade, né? E aí a menina pegou e falou assim, pois eu também chamo de maturidade, mas a polícia chama de homicídio, né? Isso é a típica saída sem acordo, né? Isso seria a saída sem acordo. Não, então, aí, o que eu diria? Que essa é a situação teórica preferível. Um dos argumentos do pessoal eurocético é que, por que é do interesse da União Europeia que exista um acordo? Porque isso numericamente comprovado, o Reino Unido vende mais para a União Europeia do que ele compra. Então, ele compra mais do que ele vende. Então, ou seja, é mais interessante que os demais membros da União Europeia continuem mantendo as suas relações comerciais o mais livre possíveis com a União Europeia do que o contrário, né? Então, por exemplo, carros alemães são vendidos grandiosamente no Reino Unido. E é do interesse da Alemanha que isso continue acontecendo. E caso não continue acontecendo, isso também vai ser prejudicial para a Alemanha, uma das mães aí do projeto da União Europeia. Então, o que acontece? Sair com um acordo é a opção mais viável, a opção preferível. E aí, o que seria sair com um acordo? Bom, um bom acordo. Né? Um acordo que não implicasse numa fronteira dura entre Irlanda e Irlanda do Norte, porque aí você tem dois problemas. Primeiro, você tem ali dois países que são obviamente vizinhos, são culturalmente relacionados,
E se você cria uma fronteira dura ali, você tem um aumento de tensão, né? Apesar de serem próximos culturalmente e tal, tem toda a questão protestantes, católicos, aquela coisa toda. O pessoal tá até com um certo receio de que esses sentimentos sejam reavivados se eventualmente sair e se eventualmente tiver uma fronteira dura entre Irlanda e Irlanda do Norte. Então, um acordo que preveja uma boa relação entre Irlanda e Irlanda do Norte, um acordo que preveja que os cidadãos europeus vão continuar tendo certas preferências para trabalhar. Veja, certas preferências é diferente de ser totalmente liberado como é agora. Mas é claro que é interessante para todo mundo que os cidadãos europeus tenham certas facilidades de acesso ao Reino Unido. Então, um acordo que preveja isso seria interessante. Um acordo que preveja um acesso. Veja, o Reino Unido não vai mais ser membro do mercado comum europeu, mas um acordo que preveja relações razoavelmente boas para ambos os lados de acesso a esse mercado é do interesse de todo mundo. Então, um acordo que fosse dado nesses termos seria o ideal. Só que aí a gente tem um problema. Se o Reino Unido sai totalmente de boa, com um acordo lindo, zero problema, a gente tem aí que tipo de mensagem a União Europeia está passando para os demais países, né? Porque, então se sair, tá tudo bem. Ó, os caras vão sair, vão se livrar da parte ruim, que é a nossa burocracia, vão ficar com a parte boa, que é a parte econômica. Pô, se a gente deixar os caras saírem desse jeito, a gente vai estar mandando um recado para os demais países de que eles podem sair também. E aí acabou o bloco. Opa! E aí todo esse projeto de poder envolvido por trás da União Europeia, globalista, de nova ordem mundial, de criar exército, de transformar isso daí num Estado único europeu, tudo isso daí vai por água abaixo. Então essa também é uma das dificuldades em se alcançar este acordo. E aí restaria sair o quê, então? Sair sem acordo. Sendo que isso vai implicar, sim, em problemas econômicos. Como eu disse antes, né? Isso vai implicar em problemas econômicos que são solúveis, mas vai ter algum problema, vai ter momentos aí de transição que vão ter que ser considerados, aí, vão ter que ser levados em conta. Mas fazer o quê? O referendo dizia: sair, permanecer. Sair, ganhou. Se dá para sair com acordo, ótimo. Se não dá para sair com acordo, então seria sair sem acordo e as transações comerciais seriam regidas pelo quê? Por um conjunto básico de regras, que é o WTO, né? World Trade Organizations, né? Essa é uma das propostas. O pessoal que quer sair sem acordo, falou: se a gente sair sem acordo, as nossas relações comerciais vão ser geridas por esse conjunto de regras aqui, que funciona para outros países, e paciência, não conseguimos acordo. Sair é a prioridade. Sair com acordo é o ideal. Se não dá para sair com acordo, então que saiamos sem. Mas, como eu disse, a gente tem dois problemas nisso tudo. Um parlamento que não quer sair, né, os parlamentares são remainers, né, eles são favoráveis à permanência, e a gente tem também a União Europeia não pode fazer tantas concessões assim, porque se ela fizer, ela vai acabar passando uma mensagem para os demais membros que eles podem sair e ainda vão sair totalmente no lucro, ficando com o bônus, e o ônus fica para os demais. Então, aí o bloco vai desmoronar, todo mundo vai querer sair e vai querer voltar ao que era antes. Então a gente tem esse tipo de problema aí no horizonte, né? Sim, sim. Ô André, deixa eu te fazer uma pergunta. No dia 27 de fevereiro, se não me engano, houve uma nota do G20 em que eles falavam assim, a grosso modo, né, que a saída do Brexit, né, quando ele realmente se realizasse de fato, causaria talvez aí uma quebra na economia mundial. O que você acha? Como é que você vê essa nota do G20 aí, se realmente isso daí poderia acontecer, ou se isso daí é só mais uma nota do bloco globalista querendo travar de alguma forma, ou então tentar criar um caos através de uma narrativa para que o Brexit dificuldade acontecer. Na verdade, esse tipo de coisa aí, nesse tom alarmista, catastrofista, apocalíptico, olha, o mundo vai acabar, a economia mundial vai degringolar se o Brexit acontecer, isso daí também faz parte do Project Fear, né? Isso daí é tentar
fazer um projeto de medo, inculcar o medo nas pessoas, na tentativa de tornar ou a hipótese da saída impopular, ou colocar mesmo as pessoas em dúvida para possibilitar um segundo referendo, ou para reverter totalmente o que aconteceu. Existem partidos e políticos propondo isso, né? Propondo uma reversão. Vamos fingir que nada aconteceu, não teve referendo, e vamos seguir em frente aqui como membros da União Europeia, ignorar amplamente o resultado do referendo. Existem malucos propondo esse tipo de coisa também. Então, esse tipo de declaração me parece um pouco fomentada por esse tipo de sentimento. Existem... se as pessoas disserem que o Reino Unido pode sofrer alguns reveses econômicos devido à saída, isso está dentro do campo da razoabilidade. Isso é verdade. Agora, as pessoas diziam que se o sair ganhasse, imediatamente haveriam problemas, né? Então, olha, a Libra vai despencar o seu valor, a economia vai cair de maneira gigantesca. Enfim, a mesma coisa na eleição do Trump. Se o Trump for eleito, a gente vai ter a Terceira Guerra Mundial. Isso faz parte um pouco desse pacote todo, de exagero, de colocar as coisas em termos absolutamente fora da curva para tentar tornar a coisa impopular, e na verdade eles têm sido frustrados nisso tudo. Pesquisas atrás de pesquisas, e eu acompanho bastante as pesquisas do Reino Unido, têm mostrado que as pessoas querem que o resultado do referendo seja cumprido. E agora, mais do que nunca, a maioria das pessoas está ciente dessa possibilidade de algum revés econômico devido à saída. Né? Se sair com acordo vai ser menor, se sair sem acordo vai ser um pouco maior, mas ao longo do tempo vai se recuperar, não vai ter uma crise econômica global, o Reino Unido não vai virar uma economia de bananas, isso não vai acontecer. Isso daí é projeto apocalíptico. Isso é a verdadeira fake news, né? Isso daí é a fake news dos caras que acusam os outros de fake news. Então, assim, há algum ônus econômico, mas nada dessas dimensões, não. E André, a Libra hoje, não sei falar isso com certeza, então eu vou até te perguntar. A Libra hoje, ela é a moeda mais valorizada do mundo ainda, não é? Ou o euro já passou, ou tem alguma outra que eu não tô sabendo? Não, a Libra, ela é bastante valorizada, ainda, ela é, para nós aqui, né, então, 5,21 uma Libra vale, né, uma Libra vale R$5,21, o euro, vamos ver quanto tá o euro hoje, o euro tá 4,49, né, e o dólar, se eu não me engano, deve estar 4,5, 4,7, é o que eu vi desses dias aí. Então a Libra ainda é bastante valorizada, apesar, ela já sofreu uma desvalorização desde então. Por quê? Esse imbróglio todo, ele gera uma incerteza. Então as pessoas não sabem o que vai acontecer. Os empresários ficam na dúvida se eles investem, não investem. Olha, o que a gente vai fazer, né? Não sabemos. Os caras vão... um pouco também a situação que estava aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim, mesmo com alguma desvalorização, a Libra continua sendo uma moeda bastante forte, e isso não vai mudar grandemente, não. A gente não vai ter, agora a Libra vai ser, vai virar o peso venezuelano. Não, nenhuma chance disso acontecer também, né? Embora no processo... Então vamos lá, vamos supor que o Reino Unido saísse sem acordo agora no dia 31. Pô, ia ter um aumento no desemprego momentâneo? Ia ter uma desvalorização da Libra? Ia também. Ia ter uma queda no PIB nos próximos, 3 trimestres, 4 trimestres? Também. Mas depois as coisas iam ir se ajeitando, né? Como eu falei no podcast anterior, um erro de análise muito grande nisso tudo é as pessoas dizerem o seguinte: olha, a gente vai perder todas as relações especiais que a gente tem com os nossos parceiros europeus, e aí você tira isso da conta. Peraí, mas você não está incluindo as possíveis novas relações que vai ter com outros países. Exatamente. Então isso é um erro. E isso não tem como saber, não tem como medir isso. Isso você só pode avaliar depois que sair, depois que aconteceu. Fiz um acordo bilateral com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Austrália, com a Nova Zelândia, e aí você vai somando isso daí. Então só resta o quê? Só resta a parte ruim, né? A gente vai perder com esse aqui. Mas não tá vendo o que vai ganhar. É aquela metáfora do Bastiat, né? O que se vê e o que não se vê. Então o que se vê?
do que você vai perder um pouquinho da sua relação especial com alguns. Mas você não está vendo ainda o que você vai ganhar com os outros. Sim. Por isso que qualquer estudo de previsão a respeito do que vai acontecer, ele tem que estar muito claramente limitado por esse tipo de questão. Ó, a gente vai perder isso, mas a gente também não sabe o que a gente vai ganhar. Podemos ganhar e em um ano as contas já se equilibraram e já está tudo mais ou menos na mesma, né? Então tem esse ponto também. E então, professor, só contextualizando aqui um pouco, eu acredito que antes desse referendo de 2016, que foi escolhido pela maioria do povo inglês, pela saída da Inglaterra da União Europeia, teve em 1970, né? Foi escolhida ali a permanência naquela época. E aí o que você poderia dizer que teve mudanças aí da sociedade daquele tempo para 2016 que fizeram com que eles optassem agora pela saída do Brexit? Um dos grandes problemas, então assim, você teve avanços na agenda globalista, você teve multiculturalismo, você teve um agigantamento estatal, aumento do estado de bem-estar social, aumento da burocracia. Tudo isso, dessa data para cá, aumentou muito. E aí é o que causou aquele dilema que eu menciono, que é o seguinte: você ter um agrupamento de países que querem incentivar o livre mercado entre si é uma coisa boa. Você ter um agrupamento de países que vai formar um bloco que quer se aproximar cada vez mais de um Estado único, a ponto de solapar cada vez mais ou diminuir cada vez mais a relevância e a importância do Estado-nação, isso é ruim. É a questão da globalização, globalismo, né? A gente acaba meio que nunca fugindo desses problemas. E o que mudou foi isso, né? Basicamente foi isso. As pessoas estavam achando que estavam comprando um projeto econômico e o negócio foi se tornando cada vez mais um projeto político. E as pessoas estavam vendo isso, né? Tanto é que os lemas da coisa toda por exemplo, o lema do Boris Johnson agora é Take Back Control, né? É recuperar o controle, recuperar o comando. Então quem decide as leis para os britânicos tem que ser decidida pelos britânicos, pelo parlamento britânico e não por um parlamento europeu. Sim. Então o que mudou de lá para cá foi esse aspecto. Aumentou assim de uma maneira gigantesca, a ponto de ter, como eu mencionei, a possibilidade de se formar um exército europeu, entoar hino da Europa, bandeira da Europa. Ou seja, a União Europeia está cada vez mais se tornando os Estados Unidos socialistas da Europa. E acho que algumas pessoas enxergando, algumas pessoas e principalmente as pessoas comuns, né? As pessoas comuns começaram a dar conta disso e ao fazer ali colocar na balança, né? Ao fazer a conta, elas chegaram à conclusão de que era melhor sair do que ficar. Aqui no Brasil, André, a gente tem alguns acordos com outros países da América Latina, né? Então, aí o exemplo até que a gente comentou é o Mercosul, né? E daí, por exemplo, o Mercosul, talvez, não sei se esse é o grande motivo, mas por ter alguns países, né, com uma economia não tão forte, né, que ele não tem uma estabilidade como outros, por exemplo, países lá da Europa ou, né, enfim. Como a gente aqui tá numa situação até que alguns países são emergentes, né, enfim, tem as classificações direitinho. Outras nações, de repente, olham o Mercosul de uma forma não muito legal. Aqueles países tudo pobre, aquele povo desgraçado, eu não vou me meter ali a fazer qualquer tipo de acordo ou de repente comercializar com eles, porque vai que esses desgraçados infelizes não me paguem, né? Aconteceu, inclusive, recentemente que o Brasil fez alguns acordos na era, obviamente, petista. Eles fizeram acordos, se eu não me engano, foi com a Venezuela, alguma coisa assim, e aí a Venezuela não conseguiu pagar,
E aí acabou que o Brasil, por ser o fiel, o fiador ali, né, do país, ele teve que arcar com estes custos, e foi, inclusive, custos altíssimos para o nosso país. Enfim, voltando aqui para a pergunta, fiz todo o disclaimer. Existem algum pé atrás com a gente aqui na América do Sul. Com a União Europeia, existe algum tipo de pé atrás? Porque você estava comentando que né, os países eles querem entrar para a União Europeia, né? Então, a questão do Brexit, para alguns outros países, é bizarro, né? Tipo, como assim? Todo mundo quer entrar, todo mundo quer ser europeu, todo mundo quer fazer parte deste blocão e vocês estão querendo sair, né? Seus arrogantão de merda que toma chá, né? Mas eles têm todos ali os motivos deles para saírem. E existem outros países querendo entrar. Então, existe hoje alguma realidade parecida em relação à União Europeia? Tipo, eu não vou fazer acordos com a União Europeia são difíceis, porque existe essa mentalidade, vamos dizer assim, coletiva, né? Porque eles não conseguem tomar decisões independentes. Então, se eu pegar um país daqui, que ele vai seguir uma norma X do blocão, eu ainda saio prejudicado nisso tudo. Então, eu não vou querer me meter com esse povo aí, né, com os primos ricos arrogantão, né? Existe isso, né, hoje, em relação à União Europeia? Então, da parte de países que a gente chamaria, entre aspas, de nanicos, na verdade, para os nanicos é interessante, né? E porque os nanicos vão estar muito mais preocupados com economia do que com política. Sim. Então você sei lá, né? Deixa eu pensar aqui, a Albânia, né? Sei lá. Pô, para a Albânia entrar na União Europeia, passar a ter o euro como sua moeda, é muito lucro, né? É muito, muito, muito lucro. Então os caras, assim, não tem essa possibilidade, assim, eu imagino que ela nem seja cogitada, né? Você ser um eurocético num país de uma economia mais fragilizada, deve ser uma situação um tanto quanto difícil, né? Isso é um sentimento que surge muito mais nos primos ricos. A União Europeia já é um conjunto de primos ricos. E ainda nos primos mais ricos, a Alemanha é um problema porque a Alemanha ela é uma representação maior do projeto da União Europeia. Mas assim, França, Reino Unido e Alemanha, e aí você tira... Então França e Reino Unido seriam aí os membros, embora a França também seja um membro fundador, né? Mas assim, esses os caras que conseguem caminhar com as próprias pernas economicamente, sozinhos, né? Sem um bloco tal qual a União Europeia, muito mais fácil do que os demais, né? Agora, se você pegar até primos que nem são tão pobres assim, como Espanha, Itália, pô, até para esses caras, globalismo, multiculturalismo, dane-se, né, meu? Eu tô usando o euro aqui. Se eu sair dessa bagaça, eu vou ter que voltar para minha moeda vai estar super fragilizada, eu vou ter uma porrada de problemas muito maiores. Então, o argumento da economia nesses países seria muito mais forte para permanecer do que em outros, num Reino Unido da vida ou numa própria França. Existe um outro problema também, que assim, dentro da Europa existe muita questão do separatismo, né? Sim. Então você tem Catalunha quer se separar da Espanha, Escócia quer se separar do Reino Unido. E é também uma sinuca de bico tanto para essas regiões que querem independência, quanto para a própria União Europeia, porque você pega o seguinte, o Reino Unido sai, beleza. Aí daqui 2-3 anos, referendo da Escócia, a Escócia sai. Aí beleza. A Escócia é aceita na União Europeia? Sim ou não? Se não, talvez não compense sair do Reino Unido. Se sim, a União Europeia passa uma mensagem, mais uma vez, né? Que tipo de mensagem seria passada? Tá vendo vocês todos aí? Podem sair também dos seus países, destruam a Europa aí, ó. A Europa vai virar 1 milhão de países que a gente te aceita aqui tranquilamente, de boa, né? E tal. Então tem todas essas questões aí envolvendo mais esses nanicos, mas para eles o aspecto econômico é muito mais forte, muito mais relevante do que é para um Reino Unido, para uma França e tudo mais. Então assim, nem se cogita essa possibilidade de falar, não vou fazer, não vou ter parceria econômica aqui porque o globalismo
porque é soberania do Estado-nação, e o que é uma coisa até relativamente compreensível, né? Embora a gente tenha enfrentamentos nesse sentido também. A Hungria, a Eslováquia, né? São países, a Polônia, ó, a gente até quer os benefícios econômicos. Vocês querem bloco econômico? Beleza, bloco econômico a gente também quer, mas não venha querer me entulhar 1 milhão de imigrantes aqui não, porque eu não dou conta. Sim. Eu não tenho estado de bem-estar social para isso, e as minhas prioridades são os meus cidadãos, o meu povo, né? Mas isso ainda está fora da curva. Para esses nanicos aí, o argumento econômico é muito, muito, muito convincente, muito forte, muito difícil eles seguirem por esse caminho aí. Eu acho que um grande medo é... Assim, pensando na moeda, né, o Brexit, ele ainda existe a Libra, né, que sustenta. Então, de repente, essa coisa de, porque se sair um pode acabar dando uma epidemia de ter todo mundo querendo sair, então vai ter o Spanexit, vai ter o Francexit. Olha que você vê como a França é sexy, né? Até na saída dela... ela sai de forma bonita. Enfim, aí esses outros países, eles não teriam uma sustentação, até, né, do ponto de vista econômico, como hoje a questão do Brexit tem em relação à Libra, né? Então, até que você comentou sobre esse estado de medo e não sei o quê, é um pouco difícil. E eu acho que no outro podcast você tinha comentado que a França, nesse também, ela é uma das nações fundadoras, então acho que é até um pouco difícil, ainda que tenha tido ali um referendo, etc., e que alguma parcela já quis, já se manifestou. Não sei se foi propriamente referendo, se foi só uma enquete, né? Mas acho que é um pouco difícil para os outros também, né? A coisa toda assim... O Brexit é o primeiro, André? Ele é o primeiro a decidir sair? Primeiro, o Reino Unido é o primeiro país que topou. Nossa, quem que vai querer sair dessa maravilha? Pois nós queremos. E aí tem uma questão também, pra gente pensar futuras saídas, eventuais saídas, que é assim, primeiro, essa questão da moeda que você colocou. Então o Reino Unido já estava com um pezinho fora, né? Meio pezinho, vai, porque ele nunca adotou o euro. E tem toda uma questão cultural, né? Sim. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, sempre foi a ilha, aquilo que está fora da Europa, num certo sentido, né? Fora da Europa, entre aspas, é claro, né? Mas só para pegar um pequeno parênteses aqui, eu sou da filosofia. Se você pega a filosofia, na filosofia a gente tem uma divisão que é assim, filosofia continental e filosofia da ilha. Tal é o grau de... Existe um abismo tão grande entre o tipo de filosofia que se faz no continente europeu, uma coisa mais histórica e mais hermenêutica, e o tipo de filosofia que se faz no Reino Unido, uma coisa mais analítica e lógica, que isso virou uma tradição, que a gente chama de tradição da ilha versus tradição do continente. E isso tem reverberações, isso é só o exemplo da filosofia, mas isso com certeza se replica em outras questões. Então tem um pouco meio que essa coisa assim, o britânico, né, não se vê exatamente como um europeu típico, ou sequer como um europeu, né? Tem um pouco desse elemento envolvido na coisa aí. E isso certamente não é tão verdade quanto é para a França, Alemanha e demais membros. Na França, se você pegar, por exemplo, nas últimas eleições, Macron venceu. Macron era claramente um candidato globalista e pró-União Europeia. Mas o sentimento eurocético na França, apesar da França ser um membro fundador, não é tão frágil assim. Por quê? Se a gente pegar os demais... Então você teve a Marine Le Pen, que não é muito a praia dela, mas ela, como a onda estava crescendo, ela entrou na onda eurocética. Existe uma esquerda eurocética também, não é só a direita. Existem, por razões distintas, é claro, mas existem partidos e políticos de esquerda que também são céticos com relação ao projeto da União Europeia. Se você somar Le Pen, alguns eleitores do Partido Republicano, você pegar o Mélenchon, se vocês fizessem um somatório de todo mundo que não votou no Macron e era eurocético, você tinha um percentual do eleitorado aí muito grande.
Então, até mesmo na França, vamos supor, claro que com o Macron, por exemplo, isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que outro presidente convoque um dia um referendo na França sobre a permanência na União Europeia. Mano, não seria nenhum absurdo imaginar a saída não, viu? Porque muita gente, claro, não quer dizer que a pessoa votou num candidato com essa plataforma, que na hora de uma questão exclusivamente sobre isso, ela votaria para sair. É um mero exercício mental aqui que a gente está fazendo, né? Uhum. Mas também não é de todo absurdo, né? Não é de todo absurdo. Agora, essa possibilidade, ela tem que ser... eu tenho certeza que o pessoal da União Europeia está pensando nisso, né? Se o Reino Unido sai totalmente de boa, isso vai transmitir para o restante da Europa uma mensagem, por exemplo, a Holanda, né? A Holanda, existe um sentimento cético também. A Holanda, são países estáveis, né? Ou seja, se eles saírem da União Europeia, vai ter um momento de prejuízo? Mas vai ficar tudo mais ou menos na mesma. Eles não vão nem crescer muito e nem encolher muito. Então, sei lá, o argumento econômico talvez fizesse mais sentido numa Espanha, numa Itália, mas numa Holanda, nem tanto, numa Bélgica talvez, não sei. Então, todas essas questões aí precisam ser pensadas. Mas na questão, queria deixar bem demarcada essa questão, né? Sempre imperou no Reino Unido uma sensação de, olha, nós estamos geograficamente na Europa, mas nós somos uma coisa, sempre fomos a ilha, sempre fomos uma coisa independente, né? Muita gente mencionou isso daí também, quando o referendo optou pelo sair, e é uma coisa que de fato faz sentido, não é nenhum absurdo, não. Então, professor, um pouco mais a respeito desse imbróglio todo, me fale sobre a influência, né, e a luta que o Nigel Farage vem fazendo a respeito do Brexit lá na Inglaterra, por gentileza. Então, o Nigel Farage, assim, eu sou fã, acho que ele provavelmente é um dos principais políticos do mundo hoje, cara bem articulado, inteligente, bom de debate, não é político de carreira, né? Claro, ele está na política há bastante tempo, mas ele tem um longo processo de vida no mercado financeiro e como empresário também, porque sempre é uma coisa que eu acho legal, né? E ele tem uma história de vida interessante, então ele é um cara meio bonachão, assim, meio desbocado, ele tem várias fotos bebendo cerveja, fumando charuto, ele sofreu um acidente, isso é uma das coisas mais interessantes, né? Ele sofreu um acidente de helicóptero uma vez, o helicóptero que ele tava caiu e ele saiu andando, né? Então, pô, é um cara sensacional, gosto muito dele mesmo. E o ele Chuck Norris inglês, né? Basicamente é o Chuck Norris da política, do euroceticismo aí, né? Com uma pitada de olavão, né? O charuto. Então, e o que é uma coisa também meio autêntica, né? É um cara que já tá nessa, tá nessa antes de Trump, tá nessa, não tá nessa antes do Bolsonaro, mas tá nessa com uma relevância, assim, ainda maior, até por um contexto diferente, é claro, né? Mas, assim, essa coisa que a gente tem falado muito nos últimos tempos, assim, que os políticos autênticos têm conseguido conquistar o eleitorado comum por identificação, né? Então, por que o cara votou num Trump? Por que um cara votou num Bolsonaro? Por que um cara se identifica com um discurso do Nigel Farage? Porque eles são autênticos, eles não são aqueles políticos de plástico, né? De botox, aquela coisa que você percebe que não é real, aquilo ali não é real, né? Aquilo ali desligou a câmera, o cara é outra pessoa. Não, esses são caras que falam assim, besteira entre aspas, né? Falam coisas que pessoas normais falam, bebe uma cerveja como todos nós bebemos, fumam um charuto como muitos de nós fumamos. Então, assim, tem essa identificação, né? São pessoas como nós, pessoas de verdade. Então, essa é uma das razões pelas quais eu admiro o Farage. E também, é claro, só existiu um referendo sobre a saída da União Europeia porque ele, liderando o partido dele, o UKIP, buscou isso por muitos e muitos anos, né? Levou isso para o debate, foi eleito para o Parlamento Europeu, fez discursos, participou de entrevistas, enfim, fez toda uma movimentação político-cultural para que se chegasse até esse ponto, né?
E então, assim, basicamente, não existiria, não teria Brexit sem ele. Então, ou seja, a figura dele é aglutinadora e essencial nisso daí. Se hoje você tem um Boris Johnson no poder querendo implementar um Brexit, com certeza isso tem, assim, a influência de um Nigel Farage. Até mesmo porque a gente tem uma visão um pouquinho levemente equivocada do Boris Johnson. O Boris Johnson não é tudo isso que a gente, às vezes, até na empolgação acaba achando que é, porque ele também é um cara meio bonachão, é um cara fisicamente aquela coisa meio Trump, assim e tal, mas ideologicamente não é tanto, né? Tem um caso muito curioso na história do Boris Johnson, que ele escrevia para um periódico conservador, que é o The Spectator, né? Que é excelente, aliás, fica uma recomendação para quem quiser acompanhar política e cultura do Reino Unido a partir de agora. Ele, na época do referendo, ele tinha escrito 2 artigos, um defendendo a saída e um defendendo a permanência. E aí ele decidiu de última hora ali qual que ele ia publicar. Nossa. Então, assim, ele não é tudo isso, não é essa Brastemp toda, né, que a gente acha que é. Uhum. E é bom, claro, melhor ele do que o Jeremy Corbyn, que é o líder da oposição no momento, que é um comunista professo, né, antissemita e tal, mas ele também não é essa Brastemp toda. Mas hoje ele claramente está defendendo a saída, claramente ele é partidário da saída, porque ele sabe que na orelha dele, no cangote dele, tá fungando ainda, né, alguém como o Nigel Farage. Então, assim, é uma coisa bem básica. Sem Farage, sem Brexit. A gente não estaria tendo essa discussão se não tivesse todo o histórico de militância do Nigel Farage por trás da coisa toda. Então, assim, é o cara. E você tinha comentado também um pouquinho sobre o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Você não quer falar um pouquinho melhor sobre ele? Então, o artigo 50 do Tratado de Lisboa foi uma dessas... Então, assim, existem diversas legislações que operam a União Europeia, né? O Tratado de Lisboa é uma dessas legislações que está versando... É uma das legislações mais recentes e que está versando, entre outras coisas, sobre saídas de membros, né? E existe o artigo 50 desse tratado, que é o artigo que, bom, beleza, um outro membro da União Europeia decidiu sair do bloco. Ok. Então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para o seu parlamento acionar essa legislação, que é o Tratado 50 o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que todos os membros já ratificaram, ó, tá ok, aqui a gente vai operar sobre esse tratado. E é ele que diz que qualquer país que acioná-lo, portanto, tem o prazo de 2 anos para deixar a União Europeia, que é o artigo que foi acionado pelo parlamento inglês aproximadamente em março de 2017, que atingiu esses 2 anos em março de 2019, né? Portanto, e agora sofreu uma extensão até dia 31 de outubro, e provavelmente, creio eu, sofrerá uma outra extensão, né? A gente vai falar sobre isso já, né? Sobre os prospectos aí mais próximos do Brexit, mas eu acho que não vai rolar, infelizmente. Infelizmente não vai rolar. Acho que a gente está se encaminhando para ter uma eleição lá, né? E aí existe Partido Liberal Democrata, que é um partido altamente globalista, conforme eu falei no podcast anterior. A proposta dele é revogar o artigo 50. Então é basicamente fazer o quê? Olha, vamos fingir que a gente nunca acionou o artigo 50, nós nunca iremos acioná-lo, a gente vai ignorar o resultado do referendo, vamos seguir o jogo. Claro que isso não vai acontecer, claro que se tiver uma eleição geral amanhã no Reino Unido, o partido não vai ser o majoritário nem de longe, mas o mero fato de existir alguém propondo isso já é absurdo. Vale um pouco para nós isso como estudo de como as forças globalistas atuam, né? Ó, os caras não estão para brincadeira, e se precisar passar o rolo compressor por cima, e isso não existe nenhuma referência ao Felipe aqui, se precisar passar o rolo compressor, os caras vão passar. Ah, mas o referendo democrático, as pessoas que votaram, dane-se, problema deles, não vai ter. A gente vai revogar o artigo 50, que é basicamente o quê? A legislação que versa sobre né?
Então existem diversas, a que versa sobre a saída é essa, e é basicamente isso que é o Tratado de Lisboa. Tudo isso acordado entre cavalheiros, né? Olha, foi criado uma nova legislação. Todos os membros vão operar sobre a legislação, tem que ser unânime. Todos disseram sim, então sim, né? Mas qual que é o compromisso? É meio que aquela coisa assim, eu vou te pagar amanhã, tá? Mas se chegar amanhã e não te pagar também, claro que isso vai te colocar em péssimos lençóis, né? Mas pode acontecer, são todos não são o que eles chamam lá de law abiding, né? Não tem, assim, elo legal, né? Tipo, você não vai ser um criminoso por descumprir isso. Mas é claro, dentro das relações internacionais, nações democráticas que operam sob princípios do direito internacional, se você ratifica um tratado, espera-se que você vá cumpri-lo. Por isso também que tem essa proposta de vamos fingir que nada aconteceu. Legalmente, isso não é um absurdo. Mas do ponto de vista das relações diplomáticas normais, óbvio que isso é, sim, um absurdo. Assim como é um absurdo descumprir referendos, né? Sim. Existem pelo menos 3 precedentes na história recente da União Europeia de referendos sobre questões menores, não sobre a saída, mas sobre questões menores, na Irlanda do Norte, na França e, salvo engano, na Noruega, em que a União Europeia falou, não, a gente não aceita isso aí não, pode fazer outro referendo. Pode fazer. É aquela coisa, vai apertando até dar o resultado que a gente quer, né? Não gostei, faz de novo. Bolsonaro ganhou. Não, tem que ter outra eleição. Até o Bolsonaro não ganhar. O Trump ganhou. Não, vamos mudar as regras. Agora não vai ser mais delegados eleitorais, vão ser voto popular, né? Porque o Trump ganhou nos delegados e perdeu no voto. Que é engraçado, porque o Justin Trudeau acabou de ganhar a eleição nos delegados, entre aspas, né? Não é delegado lá, mas é coisa parecida. E perder no voto popular. Não vi ninguém falando isso, né? Mas toda essa questão, só para costurar aí a resposta como um todo, eu acho que ela é interessante para a gente pensar com muita seriedade, com muito cuidado, a atuação das forças globalistas. Os caras não estão para brincadeira e eles vão passar por cima de resultados democráticos, se preciso for, sem menores pudores. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Tem que ver isso aí, tá ok? Ok. Então, André, faça aí um resumão pra gente de tudo que você comentou. Você comentou, a gente começou ali falando do histórico do Brexit, depois os procedimentos legais para ter os acordos, né, para realização do próprio Brexit, para saída, né, do pessoal dali da União Europeia. Você comentou por que o que está acontecendo em relação ao Brexit só ter acontecido agora, né? Então isso até estava costuradinho ali na tua resposta sobre o histórico que fez o referendo em 2016, depois aconteceu, deram um seguimento ali nos procedimentos. Comentou também um pouquinho do Nigel, do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que inclusive o pessoal, né, super democrático está querendo, talvez, né, quem sabe, passar por cima deste tratado, né, por que não, né? Então, acho que esse seria o resumão, e aí, de repente, nas tuas palavras, fazer dar uma breve pincelada e falar qual que é a razão deste impasse todo, por que afinal de contas eles não saem logo e manda todo mundo para aquele lugar, e é isso aí mesmo, certo? Eu pago com Libra, então você não me encha os pacová porque vai ser desse jeito. Então, faça aí o teu resumão neste primeiro bloco do podcast. Olha, eu vou trazer uma estatística aqui, eu tô abrindo aqui, que talvez ajude a gente a entender, porque, inclusive, eu vi alguns amigos, amigos de internet, né, pessoas que não entendem muito da coisa, mas são contra, porque elas viram na imprensa que esse negócio de Brexit, isso aqui é coisa da extrema-direita, né, então se é da extrema-direita, aquele pessoal que é limpinho não quer, né. Eu discuti com muitos liberais também, né, aquilo que eu falei. Eu acredito que um liberal deveria ser tão eurocético quanto alguém
vinculado a uma direita mais soberanista e mais nacional. Porque hoje, o que você tem, na verdade, por meio da União Europeia é um agigantamento estatal e não um engrandecimento do livre mercado, né? Mas existem aqueles liberais doutrinários que vão falar, não, é livre mercado sim, globalismo é legal, porque globalismo é a consequência inevitável da globalização. Tem tudo isso, né? Então, são coisas aí que a gente passou por aí e vai continuar passando. E essas pessoas, elas dão a entender que parece que, assim, que o Reino Unido votou para sair, mas não quer mais sair. E isso não é verdade. A gente está nesse impasse, não porque as pessoas votaram para sair e querem ficar, mas porque o parlamento britânico, formado por políticos carreiristas que estão preocupados mais com os seus interesses do que qualquer outra coisa, estão dificultando o processo de saída. Né? Então o problema não é o Brexit, o problema são os deputados ali, né? Os parlamentares. Então, para colocar aqui algumas estatísticas. No referendo de 2016, 17,4 milhões de pessoas votaram para sair, enquanto 16,1 milhões votaram para permanecer. Nossa, que pouca diferença, 52 a 48. Pô, pro padrão europeu, normal. Tem um episódio muito interessante, teve uma consulta popular no país de Gales, que o resultado foi 50,05% para um lado, e 49,95% para outro. Nossa. Olha só, mais equilibrado que isso, impossível. E ninguém falou, não, a gente precisa fazer um segundo referendo, porque o resultado foi muito apertado, não sei o quê. Não, cara, ninguém falou isso. Porque assim, ganhou, perdeu. 50% mais um, 50% mais um. Viva acabou. com seu luto, né? Administre suas frustrações. Uma coisa que eles têm falado muito que assim, a democracia só funciona se houver consentimento dos perdedores. Sem consentimento dos perdedores, não há democracia. E o que tem acontecido desde o Brexit, né, com essa onda soberanista que eu mencionei no podcast anterior, é que os perdedores, eles estão cada vez mais chatos, né, e cada vez mais antidemocráticos. Porque enquanto eles estavam ganhando, beleza, tá tudo bem. Eles começaram a perder, não. Tem que ter um segundo, terceiro referendo, uma segunda, terceira. Tem que cancelar a eleição porque teve fake news do Zap. Os caras estão nessa, né? Então os caras não estão, não, vamos aqui pôr as barbas de molho e nos preparar para até num caso de um Brexit, isso poderia acontecer, né? Daqui 15, 20 anos, talvez o Reino Unido queira voltar para a União Europeia. Vai saber, né? Não é uma coisa impossível. Desde que todos os membros, então, naquele momento, então, em 2030 tá muito perto, em 2040, o Reino Unido quer voltar. Se todos os membros ratificarem o seu retorno, ele pode voltar. Ele pode, claro que vai depender disso, mas ele pode. Mas os caras não querem isso, os caras não. A gente precisa fazer um segundo referendo. E aí, solapar todo o resultado de 2016, que eu acabei de mencionar, né? 17,4 milhões de votos para deixar. Só que aí, agora, o negócio começa a ficar complicado. Então, teve esse resultado em votos populares. Cada unidade eleitoral, né, no Reino Unido, existem 648 unidades eleitorais. Dessas 648 unidades eleitorais, 406 votaram para sair e 242 votaram para ficar. Então, olha só, o que é vendido como um resultado apertado no outro número, é o dobro. Já se mostra que não é tão apertado assim. Sim. Então, se você olhar um mapa, você vai ver que a maioria das unidades eleitorais na Inglaterra e no país de Gales votaram para sair. Onde teve a menor votação da saída foi na Escócia. Só que a Escócia tem um outro problema, que é o seguinte, os caras odeiam a Inglaterra. Então tudo que a Inglaterra é a favor, eles são contra. Então talvez lá no seu íntimo, né, os escoceses até sejam a favor da saída também. Mas como isso está muito identificado com a Inglaterra, os caras votaram contra. Mas Sim. O resultado que foi muitas vezes, melhor a gente fazer um segundo referendo, hein, porque o negócio foi meio apertado. Não foi tão apertado assim. Né? Nem para os padrões europeus, que é normal eleições desse jeito, 52-48, 53-47, e por unidade eleitoral, o leave, né, o deixar, ganhou por margens consideráveis. Né? Então olha só, se a gente pegar
as unidades eleitorais por partido, né? Então, unidades eleitorais que votam no Partido Trabalhista, 148 votaram para sair e 84 votaram para ficar. Ou seja, mesmo entre os eleitores do Partido Trabalhista, mais vinculados supostamente com ideias de esquerda, o sair também ganhou. Então, olha só que interessante. Seria essa questão, ela até superaria a polarização direita-esquerda. Muitos eleitores de esquerda votaram para sair, né? Então, 148 unidades eleitorais que votam no Partido Trabalhista também votaram pela saída. No caso do Partido Conservador, 247 unidades eleitorais que votam no Partido Conservador votaram para sair e só 80 votaram para ficar. Então o número é ainda mais acachapante, né? Existe mais euroceticismo no eleitor conservador do que no eleitor trabalhista, mas o eleitor trabalhista ainda assim é bastante eurocético, né? Se a gente dividir o Reino Unido nas suas 12 regiões, 9 votaram para sair e 3 votaram para ficar. Nossa, começa a ficar absurdo os números, né? O negócio vai ficando pesado. E essa ideia de que não, o país está dividido, cara, sai dessa. O país não está dividido. O país votou com muita clareza para sair. Agora, então, para encerrar, por que o problema? Por que se tornou um dilema? Dos 648 parlamentares eleitos, apenas 160 se identificaram publicamente com a saída, enquanto que 486 se identificaram publicamente com a permanência. Entendeu agora por que a gente está vivendo um dilema? Por isso, o povo quer sair, mas a politicada quer ficar. E aí os caras ficam lá travancando o máximo que eles podem a possibilidade da saída. É por isso. Então é mais uma vez os políticos fazendo cagada. E é por isso que lá a classe política, assim como no mundo inteiro, né, está em profundo descrédito. Né? As pesquisas mostram que assim, 70%, 80% das pessoas desprezam o parlamento nesse momento, hoje. Porque os caras não estão cumprindo aqui. Democracia, parlamentarismo é uma democracia representativa, né? Você elege o parlamentar para ele representar a sua vontade. Sim. E os caras não estão representando a vontade das pessoas, eles estão representando as vontades deles próprios de permanecer na União Europeia. Então acho que isso dá um quadro geral bem interessante da coisa. E veja, né, política ela tá muito associada a uma sedução e ao poder, né? A política ela é a arte de você conversar, levar na conversa, né? De você de repente mudar as opiniões, e aí os políticos eles têm feito isso muito bem, só que para eles, né? Então veja como se corrompem, né, as pessoas, né? As pessoas até de repente entram ali nesta vida política, mas aí o poder seduz um pouquinho, acabou, né? Como muda, né? Como o ser humano é muito frágil com o ego, né? A gente vê isso tanto no mundo, mas aqui no Brasil também, todo dia aí tem uma questão egóica, né? As frustrações do luto das escolhas que eu não fiz também, né? Então, gente, acho que vocês devem procurar um psicólogo, né? Essa é a nossa conclusão do podcast sobre o Brexit. Procure terapia. Negócio meio pessimista, né? Procure ajuda. Mas é feio mesmo, o negócio é feio. O Pelé procuraria. Talvez o Felipe G. Martins não, mas o Pelé procuraria ajuda. Então tá, pessoal, a gente terminou aqui esse primeiro bloco, a gente vai agora para a nossa dica cultural da semana, que é uma das melhores partes, um dos melhores momentos deste podcast, né? Que é quando a gente te apresenta alguma coisa para você ficar mais inteligente, para você ficar mais sábio, para você se destacar, né? Para você ganhar aquela mocinha ali no intelecto, né? Para você mostrar para os seus amigos petistas que você é inteligente e que eles são umas bestas quadradas. Até porque se é petista, o negócio está feio, né? Então vamos lá, a dica cultural da semana
é o livro História do Direito na Europa, da Idade Média à Idade Contemporânea. Essa obra ela aborda os acontecimentos relacionados com o direito na Europa, desde lá do finalzinho do mundo antigo até o século XX. E aí, nesse livro, o autor ele vai analisar as grandes épocas nas quais se desenvolveu uma história extraordinariamente rica e diversificada. A alta Idade Média, a época do direito comum clássico, a Idade Moderna, a época das reformas, a Era das Nações e o século XX aí para fechar. Os temas principais desse livro são a legislação, a doutrina jurídica, o costume e a jurisprudência, acompanhados em suas diversas articulações ao longo dos séculos. Então, este livro é maravilhoso para você entender um pouquinho aí da história do direito na Europa e acompanhando as suas fases, né, históricas. Lembrando que o link para este livro estará aqui na descrição do seu maravilhoso podcast. O meu acho que chega na sexta-feira. Fiz uma compra no site do Senso em Comum, na livraria do Senso em Comum, aí do nosso querido amigo que trabalha também, o nosso professor Andreas Barreto, do nosso querido colega, companheiro, gente finíssima, Flávio Morgenstein. É ele mesmo, que é o dono da livraria. Fiz o compra, ela tá com desconto de 55%, acho que o desconto termina hoje, se eu não me engano, ou vai terminar na sexta-feira, mas é bom você já entrar agora. Agora que você vai escutar o negócio, infelizmente já vai ter acabado, né? Mas fique ligado sempre aí que sempre tem promoção lá. E comprei esse livro aí da direita, como que é o mesmo nome mesmo? Agora eu até me esqueci. História do Direito na Europa. Isso daí. E também a Longa Marcha da Vaca para o Brejo, do professor Olavo de Carvalho, que foi publicada em 97, a primeira edição. E agora teve a segunda edição. Eu tenho essa primeira edição aqui em casa, uma raridade. Olha só, hein? Isso aí é que é um cara estudioso mesmo, um cara rato de livraria, né? Comprou no sebo, né? Total. Sebo. Olha só que maravilha. A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, ou O que Restou dos Filhos da PUC. Olha só. Incrível. O subtítulo desse livro, não sei se mantiveram, mas na edição que eu tenho aqui... Mudou. Que pena, porque é excelente, né? É O que Restou do Imbecil. Ah, tá. É que dá na mesma, né? No final do dia... Os filhos da PUC, imbecil, é tudo coisa. Ai, gente do céu. Então tá. Então, ouvinte, se você quiser ficar mais inteligente aí, como o nosso querido André Petros comentou do Flávio Morgan, se você quiser ficar mais inteligente, como o nosso queridão do Flávio, porque se você discordar, né, dele, e se você discordar da gente também, né, porque nós, mesmo réis mortais, nós ainda temos algum contato com este Flávio Morgenstern, então estamos todos no mesmo pacote, não discorde da gente. Aqui a democracia não é intelectual, certo? Nós estamos te passando a história, estamos te passando os fatos, e daí pode discordar de mim, só que ele vai estar errado. Gente, você tem toda a liberdade de... A gente não vai censurar a sua discordância, mas se você quiser ser uma besta quadrada, aí você escolhe, né? Aquela gatinha não vai querer ficar com você deste jeito. Livre para errar. Livre para errar, vamos lá. Então, para fechar este podcast, nós vamos para o nosso quadro maravilhoso, Ufem os Tambores. Quadro Vozes do Twitter. Então, Vozes do Twitter, nós trazemos, de repente, aquele tweet de algum barraco, a gente traz aquela discussão, aquela problemática, aquela problematização, né, que o pessoal faz no Twitter. E hoje, o quadro Vozes do Twitter vai trazer uma matéria do nosso querido G1, né, porque o André falou ali no começo sobre ele assistir a Rede Globo, ele ser fã do Guga Chakra, né, que ele é parceiraço, ele faz parte, eu vou fazer uma denúncia aqui, o André, ele é do fã-clube da Vera Magalhães, ele não queria que eu falasse
lá nos bastidores ele falou, Tef, não conta isso, pode pegar mal, não sei o que, mas gente, é assim, né, a admiração tem que falar, né, André? Tenho até amigos que são, Né? tenho nada contra, mas tenho amigos que são. Tem uma foto dela ali no quarto, é muito bom. Então vamos lá, o que o João anda falando de bobagens por aí, não sei, vamos ver. Boris Johnson ameaça suspender texto do Brexit e convocar eleição geral antes do Natal. Esta foi a manchete do G1 Mundo, que foi publicada esta semana do dia 21. Hoje é dia 23. Então vamos lá, hoje é dia 23, né? Estamos aqui nesta incrível quarta-feira. Dia 31 tem lá a batida de martelo, né, André? Então vamos falar sobre se tudo der errado, né? Então, o que pode acontecer para o Brexit não sair, né? Para não acontecer isso no dia 31. Ou melhor, será que vai acontecer alguma coisa ou eles vão chutar para frente, eles vão espernear, vão mandar fazer bagaça tudo de novo? E aí, André, vamos falar de previsões. Você tinha comentado aqui comigo no podcast passado que o Pontes está em todas, né? Então, ele está em todas porque ele faz o quê? Previsões. Vamos lá, André. Previsões. Minha vez aí. E aí, será que eu vou ser Pontes ou será que eu vou ser Andreasa nas minhas previsões? Mas não sei. Né? Tomara que eu siga o caminho do Pontes. Então. Tomara que você pegue a ponte certa. Pega a ponte certa. Baduntz, né? Eu penso o seguinte, considerando o que aconteceu, na segunda-feira teve uma votação no parlamento, e aí pensem em tudo o que eu vou falar agora, à luz do que eu falei agora há pouco sobre o parlamento. O parlamento é um parlamento que não deseja sair da União Europeia. Eles votaram 2 moções, sendo que uma delas foi: nós aceitamos a possibilidade de concordar com o que o Boris Johnson negociou, então existe um acordo na mesa, no momento. Nós, parlamento, concordamos. Porém, a gente precisa de tempo para discutir os termos, né, os detalhes e etc. Uhum. Porém, hoje a gente está no dia 23, o pod vai no ar no dia 28, e o limite para sair é supostamente dia 31. Não há tempo hábil para se fazer isso, né, para ter essas discussões. Então, basicamente, o que o parlamento fez foi o quê? Foi obrigar, né, tentar obrigar o Boris Johnson a conseguir um novo adiamento do prazo. De quanto tempo? Não sabemos. Pode ser 3 semanas, pode ser 1 mês, pode ser 31 de janeiro, que é uma data que eu acho bastante provável, aliás. Mas é claro, o parlamento quer isso porque ele realmente quer discutir as questões, ou o parlamento quer isso porque pode ser uma possibilidade de melar o Brexit. Né? Então é muito mais evidente que, na verdade, isso é só mais uma estratégia para que o Brexit não ocorra do que uma preocupação realmente em fazer uma análise do tal acordo. Né? E por isso que eu acho que não existe tempo viável para discutir. Sair sem acordo, qual é a única chance do Reino Unido sair sem acordo? É se a União Europeia falar, não, a gente não vai estender o prazo de novo. E a possibilidade disso acontecer é pequena. A tendência geral é que a União Europeia conceda uma nova extensão desse prazo. E aí, caso isso aconteça, eu acho muito mais provável que a gente tenha, de fato, uma eleição geral antes de termos, ou não termos, né? Existe essa possibilidade ainda. Sim. De não termos um Brexit. Porém, na verdade, o próprio Boris Johnson tentou convocar eleições gerais. Só que o parlamento rejeitou. O parlamento rejeitou porque as pesquisas dizem, a última pesquisa diz que o Partido Conservador tem 37% das intenções de voto e o Partido Trabalhista tem 22%. Se o Boris Johnson tivesse conseguido fazer a eleição que ele pediu, provavelmente ele teria conseguido maioria no parlamento e provavelmente ele teria passado
o acordo dele. Só que os partidos de oposição juntos têm uma bancada maior que a bancada do Partido Conservador, e eles não conseguiram convocar uma eleição geral. Mas caso haja uma extensão do prazo de saída, eu acredito que a gente vai ter uma eleição geral antes de eventualmente sair, com acordo ou sem acordo. Uhum. E aí é um mistério, porque, claro, as pesquisas indicam que os conservadores podem formar a maioria, mas não é uma garantia. As pesquisas erram, e erram muito, como a gente sabe. E se tiver um parlamento dividido de novo? Né? Então pode ser que esse negócio se estenda ainda por muito tempo. Né? Agora, o que a gente tem que... Nós que queremos que isso aconteça, porque isso representa um fortalecimento de um Estado-nação, a gente tem que torcer para o quê? Ou a União Europeia não conceder a extensão, e aí o Reino Unido vai ter que sair, ou o parlamento vai ter que aprovar em caráter excepcional o acordo que eles têm na mão, ou o Reino Unido vai sair sem acordo. Ou então, para que tenham eleições gerais, o Boris Johnson e o Partido Conservador vençam, e aí eles tenham maioria suficiente no parlamento para aprovar o acordo, ou eventualmente uma saída sem acordo. Mas assim, para finalizar e para dizer o que eu realmente acho, eu acho que eles não vão sair. E aí, quando eu falo vamos, as pessoas entendem. É claro que não somos nós, né? É um vamos retórico. Então não vai sair no dia 31. A União Europeia vai conceder uma extensão. A gente vai ter mais notícias notícias confusas, das pessoas não compreendendo o que está acontecendo. E provavelmente, entre esse novo prazo e hoje e o agora, a gente vai ter eleições gerais. Né? E aí os partidos de oposição vão ter que ceder, vão ter que aceitar a ocorrência dessas eleições. E aí nesse momento, só à luz disso, caso isso aconteça, só à luz do resultado dessas eleições gerais que a gente vai poder falar o que vai acontecer. Mas assim, as minhas previsões são essas. Não vai ter Brexit 31 de outubro, a União Europeia vai dar a extensão do prazo de saída, e nesse intervalo nós teremos eleições gerais. E provavelmente, espero, né, que o Partido Conservador consiga, essa ala do Partido Conservador que está no poder agora, consiga aprovar um acordo ou sair sem acordo, mas cumprir o resultado do referendo. Uhum. E para a União Europeia não vale a pena eles confrontarem, né? Então eles vão ali eles vão prolongar os prazos e etc, justamente porque eles também têm interesse aí. A União Europeia não é boazinha a ponto de, não, vamos lá, vamos ajudar eles. Na verdade, eles têm os interesses ocultos ali por trás, né, justamente para não acontecer o Brexit. Então, não é nada que, né, essa ajuda não é tão solidária assim. As coisas não são tão belas quanto parecem, né, André? Não, e outra coisa, vai que eles deixam os caras sair sem acordo, dá tudo certo. Exatamente. Aí eles estão ferrados, né? Então, é melhor para eles, no momento, me parece que é melhor que a bagunça continue, né? É melhor que continue esse dilema, parlamento versus todo mundo, sei lá, o que vai acontecer. Me parece que para a União Europeia, isso é aquilo que mais os interessa no momento, assim. É isso, aguardemos aí as novas páginas deste livro de tretas, as próximas cenas do episódio da União Europeia com o Brexit. O que será que vai acontecer? E aí eu já vou deixar aqui convidado o Andreas para ele passar vergonha mesmo, porque aí ele não pode recusar, né? Porque se eu faço esse convite no WhatsApp, ele ainda pode falar, não, Tef, é isso, aquilo. Então aqui ao vivo ele né, tem uma outra forma de lidar com a situação. Então, André, você já está convidado para a gente continuar falando deste assunto aí. Vamos primeiro deixar as coisas se assentarem, ver o que rolou, e daí você volta aqui pra gente fofocar. Assunto, com certeza, não vai ser por falta de assunto que eu não vou voltar. Então é isso aí. Então, minha gente, é isso. Terminamos mais um podcast do Movimento Conservador. Este é o podcast de número 10. Olha aí.
já chegamos a 10 podcasts. Isso significa que tem hoje disponível para você mais de 15 horas, vamos falar? Porque tem uns podcasts com 1 hora e pouco, tem uns com 2 horas, não tem nenhum com menos de 1. Então vamos arredondar ali, nem para mim nem para você, umas 15 horas de podcast, já dá para maratonar, gente, já dá para maratonar. Pega aí este podcast, escute no final de semana, fique mais inteligente. Se você está de saco cheio de política, relaxa. No final do podcast tem sempre aquela pitadinha de humor, um pouquinho, né, algo mais tranquilo ali para você dar uma risada, para você ver como é que foram os bastidores deste podcast. Então, é isso aí. André Petros, meu querido, as tias do Zap, elas amam o André, elas falam, nossa, o André, cadê o André? Ele não aparece, gente, eu tô tentando, mas ele tá ocupado. Dê o seu recado para suas fãs, para suas tias do Zap, que adoram você. Faça aí suas considerações finais, querido. Tias do Zap, galerinha aí da milícia WhatsAppeira virtual, né? Vocês aí são nosso motivo de orgulho, nosso motivo de grande sucesso, né? E motivo também deste governo existir. Pode ter certeza que a relevância que vocês têm em tudo que tem acontecido nesses últimos anos na política brasileira é graças a vocês, graças ao compartilhamento, né? Que inclusive peço, compartilhem este podcast também, né, com as suas amigas ali do Chá da Tarde, né, do Tricô, tuas amigas do Bingo, do Carteado, do Bingo, né? É assim, são essas pessoas de fato que vem fazendo a mudança nesse país aí, muito mais do que muito marmanjo aí metido a estrategista de ciência política, nem sei como é que é o nome daquelas coisas que eles falam lá, né? Coach político e etc, né? Tenta relevância, mas na verdade não consegue atingir mais do que 30 pessoas, né? Mas essas tias do Zap não, essas aí são de verdade as grandes contra-revolucionárias do nosso país hoje, e merecem ser respeitaitadas, né? As velhinhas vão sair daqui manjando tudo de Brexit. Com certeza, e com certeza de Brexit e muito mais coisas, se escutar os outros 9 podcasts que nós fizemos até hoje e os próximos que virão também, com certeza, porque aqui é alta cultura na veia, né? É assim que a gente consegue realmente mudar uma sociedade a partir das suas bases, né, culturais. Então, queria agradecer aí a sua presença, professor Andreas Barreto, muito obrigado pela sua disponibilidade, por mais essas doses aí cavalares de ensinamento político, né? E agradecer também a Tef, que vem fazendo um trabalho aí fenomenal para o nosso podcast, que também sem ela esse podcast aqui não estaria acontecendo, né? E agradecer a todos vocês aí, o nosso ouvinte, né, principalmente, que a pessoa mais importante é o motivo principal da gente, todos nós estarmos aqui hoje, disponibilizando também o nosso tempo e buscando atingir essas pessoas, né? Então é isso aí, muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Isso aí, André, considerações finais. Queria agradecer também, Tef, você pelo convite, André pelo convite também e pela presença, agradecer as palavras aí. Acho que é sempre importante poder compartilhar aí um pouquinho de conhecimento de coisas que a gente estuda, que a gente acompanha, que a gente faz, compartilhar com essas pessoas. Eu falei no podcast anterior, né? Foram as tias do chá na Inglaterra que votaram pelo Brexit e foram as tias do Zap aqui que votaram pelo Bolsonaro e que votaram nas pautas que a gente se identifica, portanto. Então, evidentemente que isso daqui tudo sempre é dedicado aí com... Claro, a gente fala isso brincando, mas as pessoas comuns, as pessoas normais, as pessoas que trabalham e que começaram a acordar e querem um pouquinho de informação direto da fonte, sem intermediários aí, e acabam buscando isso na podosfera, nos sites de mídia alternativa e tudo mais. Então esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha que já gerou resultados. Eu queria fazer aqui um parênteses humorístico,
O Petros me chama de Andreassi Barreto e a Tef me chama de Andreassi. E quando eu ouço isso, parece que eu tô sendo chamado de Andreasa. Nossa! Para um momento em que previsões estão sendo feitas, não sei se isso é tão legal. É brincadeira, claro. Na verdade, já tinham me falado isso antes e fazer o quê, né? Meu nome, tenho que carregar aí o paralelismo com esta escala da antiprevisão, mas faz parte. Vou inscrever meu nome na previsão política correta. Sabe o que eu vou fazer, minha gente? É uma coisa muito assim. Eu vou seguir a trilha de Felipe Martins e acertar tudo sobre política externa. Ser um grande comentarista de política internacional. E eu sou o próximo. Fiquem atentos. Olha só! Nos acertos, eu tô falando disso. Se vocês pensarem em outras coisas, aí não é mais culpa minha. Ô, louco! Não é mais culpa minha. Andreassi vai ser enorme, né, minha gente? Então é isso, obrigada você, ouvinte, por nos escutar até aqui. Lembre-se, se você quiser se filiar ao movimento que mais cresce no Brasil, filie-se ao movimento conservador. O link está aqui na descrição. O André comentou um pouquinho lá no começo do podcast, mas você pode aí seguir a gente nas nossas redes sociais. E é claro, se filiando, você tem um monte de vantagens. Você tem as aulas, os livros, as camisetas e tudo mais. Dê uma checadinha lá, não perca esta oportunidade. Então, obrigada, André Petros, por participar. Obrigada mais uma vez, meu amigo Andreassi Barreto. Eu chamo pelo nome completo. Tinha que ter um G aí no meio, né, André? Porque daí a sua piada ficaria sensacional nesse sentido. Mas enfim. Então tá bom, é isso aí. E agora a gente vai terminar mais um podcast. Muito obrigada pela participação dos meninos e por vocês estarem nos ouvindo. E lembre-se, se você não sabe o que a gente quer fazer... O que nós queremos, André Petros? O que nós queremos? Conte para o ouvinte. Dominar o mundo! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Querido professor, contextualizando. André, fala um pouquinho mais próximo que tá cortando e tá baixo. Então, professor, contextualizando aqui, eu acho que antes desse referendo Ainda tá cortando e ainda tá baixo. que foi aprovado pela... Tá cortando. E agora, tá melhor? E agora tá melhor? E agora tá melhor? E agora tá melhor? E agora tá melhor? Alô? Ixi. Eu acho que é o sinal aqui. Oi, Tef, Petros. Gente, o cachorro tá on fire aí. Para que elas rejeitem aí, para que a possibilidade da saída se torne cada vez mais impopular, né? Oh, caramba, meu telefone tá tocando aqui, gente, só um instantinho. Caramba, viu? Hoje tá difícil. Hoje eu vou ter um monte de coisa pra colocar no final do podcast. Você se ferrou, você pagou sua língua. Você vê? Bom, mas eu não tô errando, né? Eu não tô errando. São coisas externas aqui que estão sendo problemáticas. Pronto, acho que não. Será que vai tocar de novo essa bodega aqui? Você pode gente, pegar o telefone e jogar na cabeça do cachorro. Aí você elimina dois agora problemas. Que o cachorro parou, o telefone começou, gente. É brincadeira, viu? Caramba, que raiva. Pensa muito rápido, muito boa. Uma mentalidade aí. Fazer as duas coisas uma vez só, resolve os dois problemas. Né? Peraí, gente. Ai, puta, eu não consigo desligar esse troço agora. Puxa a tomada. Bom, vou ter que... Então, é que eu não sei em qual tomada tá ligado agora. Vai ter que... Vamos ver, tomara que não toque de novo. Ai, caramba. Posso? Vou recomeçar, então. Tá bom.
absurdo, não. Uhum. André, você quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa também? O Petros ou eu? O Petros. Eita, nós. Tá tudo bem aí? André, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pra mim tá bastante esclarecido aí, muito, muito bem esclarecido. É isso aí, queria agradecer, na verdade, toda essa aula. É sempre uma aula, né? Conversa com a pessoa cheia de sabedoria desse jeito aí, fico lisonjeado de poder participar. Sim, eu fico de um podcast encabulado. desse. Meu Deus do céu, é muita coisa. Vocês querem que eu Muito saia bom. daqui? Vocês continuam? Eu não sou o Felipe Pode, Martins, eu mas vou- eu sou bom também. Eu vou apagar a luz aqui, peraí. Oh, meu Deus, está tudo no escuro. Ainda bem que o GG não está aqui. Ainda bem, né? Mas se ele tivesse, a gente já teria sentido, né? Um pedaço dele aqui batendo na gente. Olha, eu não sei. Ó, me inclua fora dessa. Você tá vendo, né, Felipe? No outro podcast, o André, ele falou pra você ligar pra ele tá com saudade de você. Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí, cara. Eu quero o telefone da Avena. Depois ela sai falando, eu quero esse merchan desse também, pô. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto que meu advogado falou pra não falar nada sobre isso. Meu advogado falou pra não falar desta forma. Ele falou pra falar aveia, sabe? Aquele negócio de comer. É verdade. Putz, é verdade, hein? Aquele negócio de comer. Pelo amor de Deus. Todo mundo come uma aveia de vez em quando. É verdade, né? Aveia, acho que já todo mundo já comeu aveia. Então, né, voltando ao conteúdo do podcast, né? Um negócio super sério, né? Eu vou pensar. Agora a gente tá falando de aveia. Né? Mudou o assunto. Então, agora esse podcast, vamos falar sobre aveia com leite. Mas ela deve estar, nossa, em nuvens, assim, sabe? Pior é que ainda descobriu que foi pra um, foi pra outro, porque o de um é médio, o de outro é normal pra bom, o de outro não sei o quê. Ela tem toda uma escala, né? Tipo, deixa eu ver. Sommelier de pirocas direitistas. Eu vou até falar isso no podcast, pô. Isso é engraçado, né? Eu vou escrever isso no Twitter, sem citar nomes, é claro. Né? Se tudo der errado na sua vida, saiba que você pode virar sommelier. Maravilha. O que não teve de blooper no episódio anterior? Pô, eu derrubei as coisas aqui, o telefone tocou, a porra do cachorro não parou de latir. Caramba. Mas eu não errei. Eu continuo impávido aqui. Mas você viu, assim, foi eu juro por Deus que a praga não foi minha, porque eu só te ameacei que eu ia plantar ali algumas coisas, mas você veja, André, que os teus seguidores estavam loucos para que alguma coisa desse errado. Foram eles. E deu muito certo, né? Porque o cachorro